todo esse processo, principalmente dos últimos 3, 4 meses, ele me fez pensar muito, né? Como vocês estão vendo aqui. Não falei nem 5% das coisas que eu pensei durante todo esse tempo, de 3, 4 meses. Mas esse processo me trouxe vários, eu acho que novos, assim, aprendizados para mim. Para eu me entender, para eu lidar com a minha cabeça acelerada, para eu voltar a ter gosto pelas coisas, entende? Enfim, são várias questões, obviamente, envolvidas, né? Tem vários prejuízos que uma pessoa com altas habilidades e superdotação pode ter desenvolvido, né? Até mesmo depressão, vários pontos que precisam ser trabalhados. Então, assim, estou num processo de trabalho grande, né, em relação a isso. Consultas com psiquiatra, exames, psicólogo, enfim. Então, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô ainda nesse emaranhado, essa loucura, na verdade, de tanta informação. Eu acho que ainda tem muita coisa para eu ver, para eu resolver, enfim. Mas eu acho que eu estou andando, né? Coisa que há 12 meses eu não sentia. Eu sentia que eu estava parada. Então, de aprendizados, assim, eu acho que o mais importante foi a questão do ruído e da volta para o eu verdadeiro. E a fuga do estresse, né? Então, acho que tudo tem a ver. Como eu falei, eu senti muito forte isso. Eu senti que eu era de um jeito e eu tive que me mascarar para a sociedade me aceitar, né? Então, assim, virei, tipo, expert em comportamento humano, o que é bom, né? Porque eu trabalho com marketing, e então, para mim, é muito fácil entender de comportamento humano. Principalmente o comportamento humano neurotípico das pessoas comuns, a grande maioria das pessoas. Então, livros de questão de neurociência, neuromarketing, psicologia social, eu pego aquilo muito fácil, muito rápido. Mas o que acontecia? Toda vez que eu lia, já era um ponto, né, para eu ficar esperta, mas eu não fazia ideia das coisas. Toda vez que eu li um livro de neuromarketing, algumas coisas de neurociência, né, de comportamento humano, psicologia social, eu pensava, eu não sou assim. E eu pensava assim, se tem alguma coisa errada comigo, o que, que tem de errado comigo? Eu não sou assim. Aí depois que você vai entendendo a questão de neurodivergência e tudo mais, e funcionamento cerebral diferente, né? Mas não, eu pensava, mas por que, que eu sou diferente? Mas eu aprendi tudo aquilo para lidar com as pessoas. Então, assim, acho que isso é um mascaramento gigantesco. Mas aí parece que quem faz isso, tipo o meu caso, ou eu tenho certeza que muitos de vocês também fazem isso, já fizeram, a gente consegue realmente lidar com as pessoas. E parece que lidamos melhor com as pessoas do que elas, neurotípicas, com elas mesmas, né? Com as outras pessoas neurotípicas. E outra coisa também que eu acho muito importante e muito interessante, ou até mesmo uma injustiça, né? É que nós tentamos entender o comportamento humano para poder estar na sociedade, para poder fazer com que as pessoas nos aceitem na sociedade, para que a gente possa passar despercebido como uma pessoa normal na sociedade. Mas essas pessoas, elas não fazem questão nenhuma de entender o nosso comportamento. A sensação que eu tenho, eu sempre repito isso, talvez seja um trauma, eu tenho que tratar, enfim, mas é que eu passei a vida inteira tentando entender as pessoas e parece que ninguém me entende. É meio bobo falar isso, né? Mas esse é o sentimento que eu tenho. Passei a vida inteira tentando entender as pessoas e ninguém nunca me entendeu e ninguém me entende, né? Talvez os neuroatípicos, os neurodivergentes possam me entender. Mas quando você vive muito com pessoas neurotípicas, a maioria das pessoas são, e você não sabe da sua condição, você com certeza vai passar por isso. E o que, que eu percebi daquela cabeça acelerada que eu tava no início? Aquela cabeça acelerada era a minha mente, obviamente comum, tentando achar respostas, né, para as coisas da vida, porque ela realmente é muito acelerada. Quando eu quero alguma coisa, quando eu quero entender alguma coisa, ela vai funcionar muito rápido.
Mas era uma cabeça que o que acontecia? Eu ainda não estava no meu eu verdadeiro. E talvez eu ainda não esteja 100% no meu eu verdadeiro, mas acho que eu estou indo na direção correta. É, eu não estando no meu eu verdadeiro, o que, que eu pensava? Como que eu vou dar uma solução na minha vida? Eu preciso de mais, eu quero algo a mais. Então, vinha uma ideia inicial na minha cabeça, que muito provavelmente seria uma ideia mais conectada com o meu eu verdadeiro, só que eu começava a pensar muito rapidamente que aquilo não fazia sentido. E pensava, chegava no momento que não valia a pena fazer nada, né? Só que tudo isso que vinha depois eram ruídos. Como eu falei, aqueles ruídos petrificados daquelas vozes, daquelas pessoas, de todos aqueles momentos que você ouve, como você deve ser, o que você deve fazer, né? E esses ruídos ficam em você e esses ruídos vão fazer parte da sua análise nesse momento de confusão mental, de cabeça acelerada. E realmente chega no momento que você pensa, não vale a pena fazer nada. Mas sendo que o primeiro pensamento que você teve, muito provavelmente, era um pensamento mais conectado com o seu eu verdadeiro e era o que mais faria sentido para você fazer. E tudo que eu vou pensando, não vai dar aqui, não dá aqui, não dá aqui, não faz sentido, não sei o que, não sei o que, não tem a ver com o que eu faço hoje, lá, são ruídos, né? Então, assim, eu aprendi nesses últimos 3, 4 meses a afastar esses ruídos. Então, assim, em 3, 4 meses, a minha cabeça parou de ficar acelerada, que já é um grande avanço. Pelo menos essa cabeça aceleradíssima, que não sabe o que fazer da vida, passou há uns 3, 4 meses. Mas é isso, acho que o principal aprendizado que eu tive nesse processo de autodescoberta aí de super habilidades, de altas habilidades e superdotação, foi essa questão do ruído e do eu verdadeiro e tentar afastar esse ruído para voltar para o eu verdadeiro, para voltar a sentir prazer, para voltar a querer fazer suas coisas, a ter vontade de fazer suas coisas, para que a gente chega, né, para chegar na morte da impostora, porque eu acho que essa questão de síndrome de impostora atrapalha muito a pessoa com altas habilidades de superdotação no mundo em que a gente vive. Então, eu acho que se identificar, entender sobre você, para afastar esses ruídos e tentar encontrar aí o eu verdadeiro ou reencontrar o eu verdadeiro. Obviamente que o eu verdadeiro não é mais aquele eu que ficou lá para trás, não, as coisas mudam, né? Mas com certeza tem alguma ligação com aquele eu que ficou lá para trás. E uma outra coisa também que eu aprendi assim, que eu tô tentando muito aplicar, é a fuga do estresse. Então esse é um outro assunto que em outro momento também eu quero falar mais, mas a gente vive num mundo capitalista, neoliberal, que preza muito pelo alto desempenho, que vem trazer o empreendedor de si, que você é responsável pela sua vida, por tudo, pelo seu trabalho, pelo seu crescimento, enfim. E por muito tempo eu estive inserida, né, nisso, acreditando que não, eu era responsável realmente. De certa forma, eu ainda me sinto bastante responsável por muitas coisas, mas lembrando que estou dentro de um sistema. Então não tenho muito como me responsabilizar por tudo, se na verdade a culpa é o sistema. Neurodivergentes devem passar longe de autoajuda escrita por neurotípico. E devem tomar muito cuidado com essa questão do sistema, neoliberalismo, alto desempenho, né? Eu tive problemas com isso, eu tive burnout, já tem uns 2, 3 anos. Eu achava que o burnout era assim, teve uma crise, pá! Não, tá, passa um tempo muito mal, e depois passa. E daí depois eu vi que não, né? Que ele dura, as marcas ficam em você. Então talvez eu simplesmente esteja com essas marcas, enfim, mas que também pode gerar depressão, enfim, tem toda uma história. Mas assim, eu aprendi a, assim, evitar ao máximo o estresse. Então, o que, que as pessoas falam, né? Tem aquelas frases em Instagram, coach motivacional e tal, que falam que se tá muito fácil é porque tá errado, se você não aguenta a pressão é porque você é um fraco. Então, assim, eu posso estar errada, minha vida pode estar errada, eu posso ser uma fraca, mas eu estou evitando ao máximo o estresse. Tudo que eu posso evitar estresse, eu evito. Acho que me gastei demais nesse período até chegar ao burnout
E depois de ter essa crise maior de burnout, eu também me gastei mais um pouco tentando me encaixar em lugares que não faziam sentido para mim. E isso só piorou. E de uns tempos para cá, acho que desde o ano passado já, eu decidi mudar de vida. Eu pensei nessa parte do estresse. Eu pensei que eu não queria mais ajudar as pessoas como eu ajudava anteriormente. Eu, né, falam que o superdotado tem muita empatia. E eu acho que isso é um pouco verdade, sabe? Tipo, às vezes você se pega ajudando as pessoas. Tipo, você tá querendo ajudar tanto que você tá sendo passado para trás. Isso eu digo em relação mais ao trabalho, né? Clientes. hã, eu vivi um relacionamento com cliente passivo-agressivo. E eu lembro que eu vivia muito estressada. E hoje em dia eu não tenho mais esse cliente e quando ele possivelmente ele reaparece, assim, às vezes para querer orçamento, eu nem quero mais trabalhar com ele, entendeu? Eu me livrei disso. E eu não tinha noção disso, eu não tinha consciência disso, hoje eu tenho. Tanto que esses dias, há um tempo aí, uns meses, eu comecei um trabalho com outro cliente que estava se comportando de maneira passiva-agressiva. Eu não durei nem um mês com o cliente, eu cheguei a devolver o dinheiro para não trabalhar mais com ele. Então, assim, eh, evitar o estresse, entende? Hoje em dia, eu não passaria mais 4, 5 anos com esse cliente me atormentando a cabeça, me deixando estressada. Aí você pode falar, pô, mas aprenda a lidar, né? Você vai perder o dinheiro. Eu perco o dinheiro. Aí é a opinião de cada um. Eu realmente evito o estresse ao máximo. E claro que você pode falar assim, ah, mas a vida não é assim, não é tudo tão lindo. Obviamente não é. Mas é uma outra história. Por isso que é tão importante se conhecer, tentar voltar pro seu eu verdadeiro, para você evitar tudo o que realmente possa te fazer mal. E eu vou encerrar esse vídeo aqui com o seguinte questionamento: superdotado de verdade não fala que é superdotado? Muito se fala na internet sobre essa questão. Muito se repete, e eu vejo até superdotados repetindo isso. Se a pessoa fala muito que tem altas habilidades de superdotação, é porque ela realmente não é superdotada. Porque o superdotado ele não fala que é superdotado. Eu entendo muito a parte da vergonha, a parte do medo, né, a questão da aceitação social, mas será mesmo que um superdotado não fala que é superdotado ou se está construindo essa ideia, essa narrativa em cima dos superdotados? E os próprios superdotados estão agarrando essa ideia e reproduzindo essas falas. Então, para encerrar, eu trouxe uma fala aqui que eu achei muito interessante do livro Deus Zebra, de Carlos Tinoco, que diz o seguinte: a forma como cada um constrói seu próprio quadro narrativo permite a ele não se deprimir e não cair em uma espécie de estado catatônico. Pensar fora da caixa significa entender que a caixa é toda a narrativa que o grupo social está construindo para integrar os indivíduos. E agora vem a frase que eu acho muito interessante e muito profunda, que para mim faz total sentido e que tem muito a ver com os pensamentos, com umas reflexões recentes que eu estou fazendo aí em relação a a vida da pessoa com altas habilidades, superdotação, ou a vida de qualquer pessoa que não queira viver nessa caixa que estamos obrigados a viver, porque é o nosso sistema. Quem tem interesse em acreditar na caixa e em manter invisíveis e intocáveis as contradições e as fragilidades dessa caixa, sente-se ameaçado pelo outro que a questiona permanentemente. Este outro não é apenas estranho, é uma ameaça terrível. E eu já mencionei isso, inclusive mencionei isso em grupos de pessoas com altas habilidades, superdotação, e não obtive resposta. Essa fala de que para a sociedade uma pessoa superdotada é vista como uma ameaça. Então, jogo essa pergunta para você, principalmente você que é superdotado. É correto superdotado não falar que é superdotado e ficar se escondendo?